Isso é um ponto importante. Olha só, a terceira notícia que a gente traz para vocês aqui é sobre a COP30 e as mudanças do clima, né? Então, essa foi uma conferência que foi muito falada aqui no Brasil durante esse ano. Muitas informações que foram divulgadas, foram faladas nesses últimos meses também. E a gente viu uma expectativa muito grande. Desde o começo, né, quando o Brasil virou a sede da COP30, já teve muitas mobilizações, muitas discussões sobre o local, sobre a época, sobre a presença das pessoas ou não, sobre a agenda e tudo mais. Então teve muito debate antes, também teve muito debate durante e depois também continua ainda a se falar muito desse negócio. Na verdade, a gente teve muitas manchetes aí, onde a mídia falou de alguns avanços, mas também teve muitas frustrações, né? A gente vai falar um pouquinho mais também sobre isso, porque de fato teve uma expectativa muito grande e me parece que não atingiu tudo aquilo que se imaginava do impacto que essa COP30 poderia trazer, tanto para o Brasil como para vários países do mundo também. Apesar dela ter mobilizado 190 países e gerou 120 planos de ação de ordem climática, ainda ficou muito vago, muitas discussões, muitos temas que eram importantes, né? Alguns, inclusive, polêmicos que eles queriam trazer em discussão, mas não teve coro e não teve apoio para discutir, né? E no final das contas, também teve muita coisa que flopou, né? Muitos problemas que teve durante a organização, durante a execução, né? E de fato, até o documento final não gerou aquele entusiasmo que todo mundo esperava em relação ao tema principal, que era a discussão sobre o clima. Então é importante sempre destacar. Mesmo o agro, né, teve muita narrativa aí para tentar colocar sempre o agro contra a questão do clima, e na verdade poucas pessoas entendem que uma coisa está ligada com a outra, né? A agricultura aqui no Brasil, a gente já falou para vocês aqui, o agricultor brasileiro é aquele que mais preserva. A gente tem uma área de preservação no Brasil fantástica. 66% da nossa área no Brasil é intacta, ninguém mexe. E a gente só produz aí em menos de 10% da nossa área. E mesmo assim, toda hora existe uma discussão muito grande querendo colocar o agro como o vilão do negócio. Até inclusive a Embrapa, que é uma empresa referência, que tem muitos anos aí de dedicação, de pesquisa para o nosso país, né? Ela também colocou uma área específica lá, chamada AgriZone, onde fez várias discussões sobre a interligação do agro com o clima e como que o Brasil pode ser exemplo, né, de uma produção sustentável, onde nós temos vários exemplos da nossa agricultura que serve para outros países, né? E mesmo assim teve muita discussão sobre esse papel e tudo mais, mas o fato é que nessa região aqui, nessa AgriZone, teve debates claros, efetivos e discussões que poderiam ajudar os outros países a melhorar suas produções, a ser uma agricultura mais sustentável e com isso colaborar para que o clima, de maneira geral, no mundo todo, possa se tornar melhor dentro da visão de cada um. Então é lamentável que muitas vezes se discutiu pontos que na verdade não ia contribuir em nada e de certa forma nós tivemos aqui temos exemplo claro no Brasil que a gente pode ajudar e contribuir muito com a agricultura mundial. Então de certa forma isso é um ponto que ficou para trás e poderia ser muito melhor aproveitado inclusive pelo governo brasileiro, tá? Na prática a gente teve uma participação muito baixa. Se a gente olhar aqui, segundo essa fonte aqui também, nós tivemos aí em torno de 31 autoridades que participaram da nossa COP30 aqui no Belém. Lembrando que na anterior aqui, que foi no Azerbaijão, já teve uma participação muito baixa, e nós tivemos aí, tanto a COP26, 27 e 28, uma participação muito maior de presidentes, primeiros-ministros, secretários e tudo mais, né? Aqui foi durante a pandemia, né? Praticamente não tivemos participação de quase ninguém, e de certa forma isso também impactou para que nós tivéssemos uma COP meio esvaziada, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, a participação dos países, né? A gente tem alguns países aí europeus que sempre têm participado de todas as COPs, mas já tem alguns países que têm abandonado esse negócio, essa discussão, né? Então, por exemplo, Japão, Canadá, Estados Unidos, né? O próprio Brasil mesmo não teve muita participação nas últimas COP, né? Visitou essa aqui na COP 28 e só participou agora porque foi sede também, né? Então, de certa forma, a gente vê o engajamento de vários países aí vem diminuindo ao longo dos últimos anos, né? E isso tudo tem comprometido essas discussões. Porque muitas vezes você vê discussões ideológicas, muitas coisas que, na verdade, na prática não ajuda quase ninguém. Então a gente precisa encontrar uma maneira de poder realmente sentar à mesa, colocar coisas práticas para que todos possam evoluir. E o Brasil tem muito exemplo com a nossa agricultura de contribuição pela preservação,
pela agricultura sustentável e com certeza pode ajudar muitos outros países também. E olha só, quando a gente olha também todos os flops que ocorreu durante essa COP, né, foi lamentável, né, desde a parte de hospedagem, reservas, os gastos milionários aí com navios, com iates para poder ficar o presidente, a primeira-dama, lugares nos aviões, falta dos líderes globais, alimentação caríssima, deu uma repercussão muito grande, a questão também da energia também, faltava luz, ou era muito calor, ou nas salas eram muito frio, né, o pessoal ia se abanando com leque, vazamento de água da chuva, porque a gente sabe, todo mundo escuta falar que Belém chove todo dia, né? E aí nós tivemos vazamento de água aí para entrar dentro das salas, enfim, tivemos invasões, vários movimentos aí, inclusive movimentos indígenas invadiram os lugares, teve confusão, teve impedimento aí das pessoas entrarem no locais também para participar das reuniões, ou seja, teve muita coisa que aconteceu aqui durante essa COP30 aí que manchou a imagem do Brasil também e manchou a imagem do evento também, né? O chanceler alemão fez críticas, a Janja também toda hora queria ser mais destaque do que todo mundo, depois teve muita gafe e o mais lamentável, teve até incêndio dentro do evento, uma coisa absurda, né? Enfim, teve muitas coisas, no final das contas a gente teve, até o nosso presidente não participou tanto, né, do evento como Tovo, teve até a situação que 2 turistas caíram num buraco, né, de esgoto, e no final das contas a pergunta foi, é COP30 ou FLOP30, né? Fica aí você com a sua análise, nós temos aqui várias fontes, todas as nossas notícias aqui tem a fonte aqui, na descrição do vídeo eu vou deixar aqui a referência de todas as notícias que a gente consultou, de todos os lados, tá? Para que você possa também tirar as suas conclusões e ver o que isso de fato contribuiu e impactou.